Fala galera, sejam todos bem-vindos. Está começando mais um vídeo do Marco 10. O meu nome é Gabriel Salotti e hoje nós vamos falar sobre todas as notícias que aquecem os bastidores do Flamengo e também o pontapé inicial para a temporada de 2021. Na noite de ontem, o Flamengo ganhou por 2-1 da Portuguesa na sua estreia do Campeonato Carioca e dando início, dando largada a essa nova temporada de 2022 num time repleto de jovens como vai ser nessas primeiras rodadas do Campeonato Carioca. E também a grande notícia de hoje, de 27 de janeiro de 2022, com certeza são duas notícias por sinal. A venda de Michael para o Al Hilal e a compra do Marinho, que está vindo para o Flamengo. O Marinho já foi comprado, foi anunciado a compra dele logo depois da venda do Michael e nós vamos dar uma olhada nisso também. Antes da gente começar, eu só quero lembrar para vocês se inscreverem no canal, deixarem um like, porque isso vai ajudar bastante. Somos um canal em crescimento, aqui você vai encontrar muitas resenhas sobre a dupla Fla-Flu. O Flamengo tá a meu cargo, Gabriel Salotti, e o Dimitri Matias falando sobre o Fluminense nos outros vídeos. Mas enfim, galera, vamos começar então falando do jogo de ontem. Como eu falei, foi a primeira partida do Flamengo na temporada de 2022, uma boa vitória por 2-1 sobre a Portuguesa pela primeira rodada do Campeonato Carioca. Os dois gols foram marcados pelo Lázaro, que definitivamente foi o destaque da partida, né? Na época old do Marco 10, que a gente fazia podcast sobre todos os times cariocas e a gente sempre tinha que escolher o melhor da partida, a gente sempre ia pelo critério, pô, quem fez mais gol? É um critério justo se você for parar para pensar para definir o melhor da partida. E o Lázaro realmente jogou bem, realmente foi um dos destaques. Ele marcou um gol de pênalti no primeiro tempo e no segundo tempo aproveitou o rebote em boa defesa do goleiro da Portuguesa para marcar o segundo gol. E fora isso, deu passe de letra, fora isso, conseguiu contribuir bastante na construção do jogo. Esse que é, com certeza, um dos grandes destaques da base flamenguista. O Lázaro tem uma multa rescisória de 80 milhões de euros, certamente um valor altíssimo para poder blindar ele de qualquer contratação precoce, mas ainda assim, pô, se vier algum maluco disposto a pagar isso, então, filho, pô, é complicado, não vai dar pro moleque crescer muito aqui não. Enfim, já falei um pouquinho sobre o Lázaro como destaque da partida, mas de modo geral o Flamengo jogou bem, conseguiu controlar as ações, a Portuguesa teve um ou outro momento que conseguiu chegar bem ao ataque, mas ainda assim ela foi parada pelo nosso goleiro Matheus Cunha. Tem 20 anos, está no sub-20 do Flamengo, foi criado do São Paulo, mas veio para o Flamengo já tem um tempinho, e ele conseguiu fazer boas defesas enquanto a Portuguesa chegou ao ataque, mas não foram muitos momentos não. O Flamengo, de modo geral, controlou o primeiro tempo e também boa parte do segundo tempo. No segundo tempo, como eu falei, o Lázaro foi quando ele fez o segundo gol, e a Portuguesa depois conseguiu reagir, aquele negócio, né? Tá ganhando de 2-0, aí depois o time consegue diminuir a distância no placar, marca o 2-1, e aí a Portuguesa se lançou um pouquinho para o ataque, mas ainda assim, nada de tão grave aconteceu e o Flamengo conseguiu uma boa vitória, 3 pontos para abrir a participação no Campeonato Carioca. Outra participação de destaque na partida de ontem foi do André, o jogador de ataque do Flamengo, em que muita gente se lembrou do Bruno Henrique por causa das características de jogo dele. O André foi o jogador que criou chances, com muita disposição para correr atrás dos zagueiros da Portuguesa e roubar as bolas dele. Ele que sofreu o pênalti que gerou o primeiro gol do Lázaro. E as características que a galera falou que parece com o Bruno Henrique é a passada larga, a velocidade, porque parece que se botar ele num contra um era muito difícil para ele. Ele botava na frente e saía correndo, não queria nem saber. Várias outras boas participações do André no jogo, um destaque que não era tão popular, digamos, quanto o Lázaro, que já é cria do Flamengo, já está aí na base, já tem uma grande notoriedade há um tempinho. A multa rescisória do André, diga-se de passagem, é 50 milhões de euros. Ele também tem 19 anos, assim como o seu companheiro Lázaro. E o destaque também sempre vai para o Matheus França, né, cara? Desde as participações na Copinha, aliás, desde antes, né? Desde bem antes, o Matheus França vem se destacando bastante no Flamengo, com esse meia com uma visão de jogo muito apurada e com uma qualidade técnica muito à frente do tempo dele. Ele que teve a sua multa rescisória recentemente aumentada para 100 milhões de euros, não teve uma participação direta em um gol, como por exemplo, marcando um gol ou dando uma assistência, mas ainda assim demonstrou o seu nível, conseguiu fazer uma boa atuação, conseguiu ter visão de jogo, dar passes, inclusive o lance que gerou o pênalti do Flamengo, foi ele que começou, né? Foi ele que deu a pressão no jogador da Portuguesa e a bola acabou sobrando para o André partir em disparada, botar a bola na frente e não quer nem saber.
E sendo esse, como eu falei, o lance que gerou o pênalti para o gol do Lázaro, o primeiro gol do Flamengo na partida. Então, uma boa estreia do Flamengo, 3 pontos para coroar essa primeira rodada do Flamengo na competição. E a próxima partida do Flamengo no Carioca vai ser contra o Volta Redonda, que vai ser no sábado, dia 29 de janeiro, às 6 da tarde. Volta Redonda e Flamengo. Vai ser no Raulino? Eu não. Exatamente, vai ser no Raulino de Oliveira. Ah, enfim, vamos continuar então, vamos falar da grande notícia, como eu falei, as duas grandes notícias do dia. Michael foi vendido para o Al Hilal, ele já sai de imediato para a Arábia Saudita, foi vendido por 8 milhões de euros, vendido por 46, acabou saindo 46 milhões de reais. Michael, que foi um jogador que ganhou um grande destaque no Brasileirão de 2019, sendo considerado a revelação da competição, foi comprado pelo Flamengo em 2020, não conseguiu nem de longe repetir as suas atuações, era um jogador que a torcida constantemente xingava nas redes sociais, falava mal, e ele acabou não conseguindo repetir o seu padrão, mas voltou mais forte em 2021. Todo mundo lembra de quando ele abdicou das férias para poder treinar mais e estreou junto com os garotos do Flamengo no início do Campeonato Carioca, porque no Campeonato Carioca desse ano o Flamengo está jogando as primeiras rodadas com a molecada sub-20, e o Michael integrou com essa rapaziada para poder jogar as primeiras rodadas do Carioca do ano passado, tamanha a insatisfação com o próprio desempenho dele. E apesar de uma temporada de altos e baixos ali, né, de uma temporada que o Michael ainda parecia que não estava conseguindo sair bem, depois a gente descobriu que ele estava com um problema psicológico, estava com uma depressão bem aguda. Com a chegada do Renato Gaúcho, né, eu não estava querendo evitar falar palavrão, mas foi só citar o nome desse cara que a gente já fica com raiva, né. Mas uma coisa que é praticamente um fato, né, cara? O quanto que o Michael melhorou de desempenho depois da chegada do Renato Gaúcho. O Michael virou o principal jogador do Flamengo nessa reta final de temporada de 2021 e sai do clube com 23 gols e 14 assistências. O Michael, que é ponta esquerda, e o Flamengo também já deu indícios de que pode catar lá na Europa um reforço também de peso para substituir o Michael, só que bem mais caro também, né? O Everton Cebolinha. Eu esqueci de separar a imagem dele aqui, mas de acordo com a reportagem do Bruno Andrade, do UOL, Bruno Andrade, que é responsável pela coluna Mercado da Bola nesse site, o Flamengo já teria sinalizado para o Benfica que está disposto a negociar a negociar Cebolinha, propondo 15 milhões de euros, que dá cerca de 92 milhões de reais, mais o Ramon, lateral esquerdo, como moeda de troca. Quer dizer, se a gente for ver, o Michael acabou dando um retorno financeiro para o Flamengo, porque ele foi contratado por 34 milhões, saiu por 46 milhões, temos aí cerca de 12 milhões de reais de lucro com o Michael. Ele demorou, mas ele demonstrou retorno técnico ainda por cima, né, no gramado, 23 gols, 14 assistências, e agora o Flamengo está começando de fato a dar suas credenciais, tirando os rumores aqui e outro ali. A gente vai falar do Marinho daqui a pouco, e parece que essa proposta já estaria na mesa por Everton Cebolinha, mas ele vindo apenas na metade do ano. É isso mesmo? Eu acho que é isso mesmo. Depois eu vou. Puta, mano, é que eu não me preparo nada bem para esses momentos. Mas enfim, Michael fora do Flamengo. E quem tá chegando, cara? Marinho, um dos jogadores de destaque do futebol brasileiro nos últimos anos. O Marinho vem por um valor, cara, que eu achei muito bom, cara. 7 milhões de reais. O Santos tentou fazer um mini jogo duro, só que não deu nada. O Santos está num momento financeiro muito difícil também. Eles acabaram cedendo por 1 milhão e 300 mil dólares, que acaba convertendo, né? Dá 7 milhões de reais. O Marinho vem, ele pode jogar nas duas pontas, mas a posição braba dele, a posição de origem dele é a ponta esquerda. Então, aliás, é a ponta direita, perdão. Então ele vem para concorrer diretamente com o Everton Ribeiro. É uma coisa que eu vi muitos torcedores mencionando nas redes sociais, no Twitter, de que o Marinho ele pode bancar o Everton Ribeiro, porque o Everton Ribeiro é um cara que o desempenho tá bem frouxo, já tem um tempinho, já vejo desde o final da temporada de 2020 que o Everton Ribeiro não consegue manter uma constância, são poucos lampejos seguidos de muitos jogos apagados.
E então o Marinho pode vir para tentar estimular um pouquinho essa competição por aquele lado, né? O Michael já tem esse brole do Michael e do Everton Cebolinha numa ponta, Marinho e Everton Ribeiro numa outra ponta. De um modo geral, acho bom. Muita gente falando da idade do Marinho, uma idade avançada já, isso já tem sido uma coisa meio chata no Flamengo, né? A média de idade aumentou certamente alguns meses, no mínimo, com a chegada do Marinho. O jogador tem 31 anos, mas ainda assim, cara, é um ótimo jogador para compor elenco. É um jogador que se a gente for avaliar pela temporada de 2021, aí fica complicado. Mas se a gente for olhar um pouquinho mais atrás, assim, em 2020 ele carregou o Santos, ele foi um responsável direto pelo Santos ter chegado até a final da Libertadores. Então, cara, é difícil analisar por essa regra. Eu admito que na primeira vez que eu li sobre, eu fiquei meio incomodado, porque eu acho que o Marinho de 2021 ele está um pouquinho abaixo da média que eu acharia boa para o elenco do Flamengo. Só que, cara, ainda assim não tem como ignorar as credenciais. É um ótimo jogador com boas características em questão de finalização. E também não dá para ignorar o Marinho de 2020. O fato de que o Marinho vai ter um time ainda melhor para poder, quem sabe, potencializar os seus atributos que já são bons. E ele, bem, se tornou, como eu falei, se tornou um jogador de grande notoriedade no futebol brasileiro há poucos anos, não foi por pouco motivo. Então, o Flamengo ainda não anunciou oficialmente, enquanto eu gravo isso aqui, né? Mas também acho que nem vai anunciar oficialmente hoje, mas todos os veículos de imprensa já dão como certos. O Marinho já está viajando aqui para o Rio de Janeiro, de acordo com o Vene Casagrande, como eu estou lendo aqui. E, cara, vamos ver. Eu acho que vai dar bom. Eu acho que, como eu falei, o Marinho ele vai ter um time melhor para poder potencializar os atributos positivos dele. E quanto ao Michael, cara, pô, demorou, né? Eu odiava o Michael, acho que como boa parte da torcida, ele demorou para conquistar a torcida, mas ele definitivamente conquistou, não só com seu futebol alegre, com os seus dribles, a forma como ele jogava com muita leveza, mas também com seu carisma, né? O mais feio de todos. ah, virou um amuleto assim da torcida do Flamengo, quase que eu não vou cometer o crime de chamar ele de ídolo, para não colocar ele no mesmo patamar de, por exemplo, jogadores de 2019, não sei o quê, mas é um daqueles caras folclóricos que certamente vai deixar muita saudade e a gente vai sempre lembrar dessa reta final de 2021 que ele ajudou pra caramba. Michael, vai com Deus, tomara que você, pô, faça a tua vida aí no sentido financeiro e enquanto isso a gente se vira aqui. E mais uma coisa, pô, já teve tanto jogador do Santos que tá vindo pro Flamengo, né? Porque, pô, já primeiro foi Thiago Maia, depois Gustavo Henrique, aí Gabigol, Bruno Henrique, Diego Ribas, agora o Marinho. E, como eu tava vendo aqui na Flá TT, não, não custa sonhar, né? Quem sabe um dia. Uma rapidinha agora para terminar o vídeo. O Fla-Flu da quarta rodada do Campeonato Carioca, que seria realizado no estádio Mané Garrincha, vai mudar de lugar. Isso porque o grupo de investidores que decidiu levar o mando de campo para lá abortou da ideia por conta do fato de que não vai haver público no jogo, né? Graças às restrições impostas pelo governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, o jogo, assim como qualquer outro evento esportivo, não terá presença de público, tornando assim prejuízo, digamos, né, um pouquinho inviável para os investidores. E houve, de acordo com a matéria do Globo Esporte, houve a ideia de se levar a partida para Cariacica, mas a lotação de 10 mil pessoas tornaria também um negócio não tão viável assim, não tão legal para os investidores. Então, a ideia agora é realmente manter o jogo aqui no Rio de Janeiro. Volta Redonda é o lugar mais visado para isso. Então, fica aí com essa rapidinha. O Fla-Flu da quarta rodada do Campeonato Carioca não vai ser mais disputado no Mané Garrincha. Eu que estava pensando em pegar 13 horas de estrada com o Matias e o Dimitri para ver isso aí, pelo menos agora vai fortalecer um pouquinho. 2 horas aqui para a Volta Redonda, muito tranquilo, né? Enfim, galera, vou sair do vídeo aqui, ó. Pô, não tem outra foto para deixar. Vídeo informativo hoje, rapidinho. A gente falou da vitória do Flamengo na Portuguesa. Falamos dessa movimentação muito grande no dia de hoje, 27 de janeiro, do Flamengo no mercado de transferências. E nesse início de ano é sempre uma loucura, né? Os jogos do Carioca estão aí acontecendo, mas também sempre tem novidade, sempre tem rumor no mercado de transferência. O Flamengo
com certeza ainda não fechou o seu time e o seu elenco para essa temporada que se inicia. Então, tudo que tiver acontecendo a gente vai falar aqui, a gente vai dar notícia. E a mesma coisa com os moleques. Eu, Gabriel Salotti, falando sobre o Flamengo, e Dimitri Matias falando sobre Fluminense. Então, galera, muito obrigado pela presença aqui no vídeo. Se vocês gostaram do conteúdo, deixem um like, se inscrevam no canal. E também, sempre lembrando daqui Meu Deus... das redes sociais que estão aqui embaixo, @Marco10podcast. Siga a gente que a gente vai... vamos dar uma mudada na rede social, vamos dar trazer muitas novidades, filho. Fiquem atentos que nós vamos trazer muitas novidades. Então é isso, galera. Um beijo e até a próxima. Valeu!